somada, rearranjada, definindo variação de preço e variação de produção. Essa equação é o nosso resultado final. A simples desigualdade no AFML coloca fortes restrições de observação sobre como uma empresa se comportará. Ao observarmos as escolhas de uma empresa e essas escolhas satisfizerem o AFML, poderemos elaborar uma estimativa da tecnologia para a qual as escolhas observadas são escolhas maximizadoras de lucro? A resposta é sim. Assim, quando as escolhas observadas satisfizerem o AFML, poderemos reelaborar uma estimativa de uma tecnologia que poderia haver gerado as observações. Neste sentido, qualquer escolha observada coerente com o AFML poderia ser uma escolha de maximização do lucro. Estimação de uma tecnologia possível. Se as escolhas observadas forem maximizadoras de lucro em cada conjunto de preço, podemos estimar o formato da tecnologia que gerou essas escolhas mediante o uso das retas isolucro. Estimativa da tecnologia. À medida que observamos um número maior de escolhas, obtemos uma estimativa mais precisa da função de produção. Essa estimativa da função de produção pode ser utilizada para prever o comportamento da empresa em outros ambientes ou para outros usos em análise econômica. Minimização dos custos. Se uma empresa maximiza os lucros e escolhe ofertar uma quantidade de produtos Y, então ela tem de minimizar o custo de produzir Y. Se não fosse assim, existiria um meio mais barato de produzir Y unidade do produto, o que significaria que a empresa, em primeiro lugar, não estaria maximizando lucros. Essa observação simples é bastante útil para exames do comportamento da empresa. Convém dividir o problema da maximização do lucro em duas etapas. Primeiro, verificamos como minimizar os custos de produzir qualquer nível desejado do produto Y e então verificamos que nível de produção maximiza de fato os lucros. Resumo: os lucros são a diferença entre receitas e custos. Nessa definição, é importante que todos os custos sejam medidos com base nos preços de mercados apropriados. Fatores fixos são aqueles cuja quantidade independe do nível de produção. Fatores variáveis são aqueles cuja quantidade utilizada varia de acordo com o nível de variação na produção. No curto prazo, alguns fatores têm de ser utilizados em quantidades pré-determinadas. No longo prazo, todos os fatores podem variar livremente. Se a empresa maximiza lucros, o valor do produto marginal de cada fator, que é livre para variar, tem de ser igual ao preço do fator. A lógica da maximização do lucro implica que a função de oferta de uma empresa competitiva tem de ser função crescente do preço do produto e a função demanda de cada fator tem de ser uma função decrescente de seu preço. Se uma empresa competitiva apresenta rendimentos constantes de escala, seu lucro máximo no longo prazo tem de ser igual a zero. Questão 1. O jardineiro exclama: com apenas $1 em sementes, obtive $20 em produtos. Além do fato de que a maioria da produção está na forma de abobrinhas, que outras observações um economista cínico faria sobre essa situação? Os lucros são compostos de receitas menos custos. Na expressão dos custos, devemos estar certos de que incluímos todos os fatores de produção utilizados pela empresa a preço de mercado. Normalmente, isso é bastante óbvio. Mas em caso em que a empresa pertence à mesma pessoa que opera, é possível esquecer alguns fatores. Por exemplo, se a pessoa trabalha em sua própria empresa, o trabalho dela é um insumo e deve ser contado como parte dos custos. Sua taxa de remuneração é simplesmente o preço de mercado de seu trabalho, o que ela obteria se vendesse sua força de trabalho no mercado. Do mesmo modo, se um fazendeiro possui alguma terra e utiliza na sua produção, essa terra deve ser avaliada ao preço de mercado para fins de cálculo de custos econômicos.
Questão 2. Dever de casa. Se uma empresa apresentasse rendimentos crescentes de escala, o que aconteceria com os lucros se o preço permanecessem fixos e a escala de produção dobrasse? Acabou, fim, finalmente. Aê.